O assunto agora aqui no Jornal da CBN são as reações dos mercados financeiros em diferentes países, inclusive aqui no Brasil, aos impasses geopolíticos que o mundo tem testemunhado, especialmente diante das declarações e iniciativas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E a respeito desse assunto, a Nadédia Calada e eu vamos conversar agora com Carlos Primo Braga, ex-diretor de Política Econômica e Dívida do Banco Mundial e professor associado da Fundação Dom Cabral. Professor Carlos Primo Braga, bom dia. Muito obrigada pela presença. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Professor, nas últimas semanas, o mercado financeiro global tem reagido a declarações, tem reagido a movimentos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, principalmente na área comercial e diplomática. Agora, mesmo considerando, esse perfil tão errático que tem o presidente Donald Trump, que é aquele perfil marcado por recuos depois de declarações problemáticas, por que essas falas ainda têm impacto e quais são os mercados mais afetados? Exatamente porque se há uma única certeza com relação à administração Trump é que a incerteza vai aumentar, né? Nós sabemos que o senhor Trump tem um comportamento mercurial, né? Ele naturalmente está quebrando as regras do jogo internacional e, nesse sentido, basta ver o que aconteceu essa semana, né? No fim de semana, ele tinha anunciado que provavelmente imporia tarifas de 10% sobre 8 países europeus, 6 deles da União Europeia, mais a Noruega e o Reino Unido, porque eles teriam enviado soldados para a Groenlândia, né? E esses 10% a partir de 1º de fevereiro iriam para 25% em 1º de junho. Bem, isso, naturalmente, criou uma reação muito significativa dos países europeus, particularmente da França, e, nesse sentido, houve, inclusive, uma decisão de paralisar as discussões para a implementação do Turnberry Agreement, o acordo que foi celebrado em julho do ano. Tivemos aqui uma paralisação na comunicação com o professor Carlos Primo Braga, justamente quando ele estava falando daquele acordo que tinha sido firmado entre Estados Unidos e União Europeia, né? Vamos ver se a gente consegue retornar. Professor, agora sim, voltando aqui à nossa conversa, o senhor estava falando bem do momento de paralisação daquele acordo entre Estados Unidos e Europa. Por favor, pode retomar desse ponto. Exatamente, quer dizer, naquele momento, né, isso aí nós estamos falando na segunda-feira, o Parlamento Europeu começou a deliberar e colocou, vamos dizer, na prateleira a implementação desse acordo, que era um acordo assimétrico, né, as exportações americanas para a União Europeia iriam enfrentar, na área de bens, tarifa zero, e no caso das importações americanas da União Europeia teriam tarifa de 15%, inclusive contra as regras da OMC. Mas esse era o acordo. Foi colocado na prateleira e a União Europeia, inclusive, ameaçou retaliação, porque eles já tinham uma lista de produtos que somavam cerca de 93 bilhões de euros, quer dizer, mais do que 100 bilhões de dólares, afetando produtos como soja, a Boeing, aviões, etc., motocicletas, etc. E, além disso, o presidente Macron diz que até a União Europeia deveria considerar ativar o Anti-Coercion Instrument, um instrumento, digamos assim, anti-bullying, né, que foi criado em 2024, mas nunca foi utilizado, né? Então, essa era a situação, né? E aí nós vemos ontem os discursos do senhor Trump em Davos, onde primeiro ele diz, não, absolutamente, não vamos utilizar forças militares, mas sim, queremos ter controle da Groenlândia, né? Isso tem uma longa história, a gente pode ir ao século XIX, em que já teriam ocorrido tentativas pelos Estados Unidos
de negociar controle da Groenlândia. E durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas invadiram a Dinamarca, os Estados Unidos mandou militares da guarda costeira, né, para evitar que, eventualmente, os nazistas viessem também a invadir a Groenlândia, já que a Groenlândia é um protetorado da Dinamarca. Uhum. Mas é bem verdade que durante a Guerra Fria, os Estados Unidos tinham mais de 10 bases militares na Groenlândia, né, e cerca de 30 mil soldados lá. Depois do colapso da União Soviética, desativou isso. Então, a grande discussão agora é uma questão de soberania ou é uma questão de segurança? Se é uma questão de soberania, a Dinamarca não está disposta a discutir isso. Se é uma questão de segurança, as portas estão abertas. Então, o que aconteceu? Nós tivemos uma reação muito negativa dos mercados, inclusive nos Estados Unidos, né, na terça-feira. Segunda-feira era feriado nos Estados Unidos, a bolsa despencou, o ouro foi lá para cima, e na quarta-feira agora tivemos uma reversão disso, porque o senhor Trump diz duas coisas. Primeiro, que não iria mandar tropas para a Groenlândia. Segundo, depois de uma reunião com Mark Rutte, o ex-primeiro-ministro da Holanda, que hoje é o secretário-geral da OTAN, da Organização Tratado do Atlântico Norte, que ele agora tinha um framework, uma estrutura para resolver o problema de segurança, né? Não se sabe exatamente o que é esse framework, mas é um bom exemplo daquela estratégia de taco, né? Trump always chicken out, quer dizer, o Trump sempre se acovarda. Isso. Que é um exagero, mas nesse caso, como aconteceu nas relações entre Estados Unidos e China, a gente vê ameaças que depois são retraídas. E sobre esse patamar em que estamos, o recuo sobre a força militar na Groenlândia, o acordo com a OTAN ainda a ser divulgado mais integralmente, essa estabilização, reversão de tendência nos mercados que o senhor citou, o patamar é suficiente para uma estabilidade agora, mais duradoura, ou a volatilidade continua porque o cenário não está claro o suficiente? Olha, nós estamos vivendo em tempos extremamente interessantes. As regras do jogo estão sendo rompidas por aquele país que foi o principal arquiteto das regras do jogo no pós-Segunda Guerra para as economias de mercado. Para as pessoas que vêm acompanhando os encontros em Davos, eu diria que o ponto alto foi exatamente o discurso do primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, né, em que ele deixou muito claro que ele acredita que nós estamos num momento de ruptura. Eu não sei se isso é para valer ou não, mas certamente os países, as chamadas potências médias, como o Canadá, como o Brasil, né, têm que investir em resiliência, em diversificação das suas relações comerciais, porque é muito difícil você prever o que vai acontecer amanhã na Casa Branca, né? E, obviamente, nesse momento, o mercado está reagindo bem, né? Ontem e hoje parece que vamos continuar a ter atividades positivas nas bolsas, o ouro se acalmou um pouquinho, que é o refúgio em momentos de instabilidade geopolítica, mas a gente continua a ter os problemas que já tínhamos, né? A guerra na Ucrânia, a situação nesse momento, estamos vendo aqui o encontro em Davos do Conference Board, do Conselho da Paz, que o senhor Trump resolveu criar, até que ponto isso é compatível com as atividades das Nações Unidas, até que ponto isso cria tensões, são coisas que a gente vai ver. E como nós sabemos, o presidente Lula foi, inclusive, convidado para ser membro desse conselho.
E, por enquanto, está adotando uma postura bem cautelosa, né, em dar resposta, assim como vários outros países. Para a gente encerrar, professor, o senhor começou a mencionar um ponto muito interessante que eu queria explorar mais um pouquinho, que é essa questão de a gente saber se existe espaço para países como o Brasil, de alguma forma, se beneficiarem desses rearranjos políticos. Ou esse saldo tende a ser predominantemente negativo num momento como esse? Olha, quando você tem choques exógenos como esses associados a questões geopolíticas, o Brasil, tradicionalmente, né, é afetado particularmente se os preços das commodities são afetados, né? Nós somos um país que não está envolvido, vamos dizer, em guerras ou em conflitos geopolíticos diretamente. É uma tradição da diplomacia brasileira. Obviamente, nesse momento, a gente tem que prestar atenção no que vai acontecer com a economia chinesa, né? As expectativas nesse momento é que a China vai continuar a ter um crescimento dinâmico aí da ordem de 4,5%, quer dizer, não é mais aquela maravilha da primeira década desse milênio, né, quando crescia por volta de 10% ao ano, mas é um crescimento robusto. Temos problemas, a China tem problemas com relação à questão financeira no setor imobiliário. Isso pode levar a uma desaceleração da economia chinesa. Mas esse, eu diria, é o ponto principal do ponto de vista da economia brasileira. O que vai acontecer com preços de commodities e é muito associado à situação da economia chinesa. Agora, a diversificação do comércio brasileiro, né? O Brasil hoje, a nossa relação com os Estados Unidos não é mais a relação comercial prioritária, né? Os Estados Unidos responde por cerca de 12% das nossas exportações, enquanto a China é 28%, né? Então, obviamente, o acordo Mercosul-União Europeia, a gente poderia discutir isso, dados os últimos desenvolvimentos, mas continua a ser uma prioridade para o Brasil e para os países do Mercosul. E, eventualmente, né, há já discussões também com o Canadá. Eu diria que isso também é uma boa aposta. Professor Carlos Primo Braga, professor associado da Fundação Dom Cabral, ex-diretor de Política Econômica e Dívida do Banco Mundial, muito obrigada por ter estado conosco hoje aqui no Jornal da CBN, nos ajudando a entender melhor esse momento da nossa economia, também dos mercados, diante de todas essas incertezas geopolíticas. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer.